Bíblia, irmãos, que bom que vocês vieram. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 1. Colocamos cadeiras na igreja desde o dia 31 e o templo continua lotado, né? Vamos colocar mais, que o Espírito Santo está convencendo mais pessoas para estarem aqui. Elas não estão aqui apenas pela estrutura, pelo lugar. Elas estão aqui porque o Espírito moveu elas para estar aqui. Amém? Quantos acreditam assim? A estrutura, o ambiente é importante. As luzes, tudo isso é a cereja do bolo. Amém? Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que faz a obra. O homem é só um instrumento. Certo? Mateus capítulo de número 3, a partir do 1. Nós vamos já comer pão, vamos já beber do suco de uva. Vamos levantar um grande memorial aqui nessa noite. Vamos lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos ceiar. Mas antes eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Diminui um pouquinho essa luz aqui que está em cima de mim, por favor. Agora à tarde uma multidão se reuniu aqui. Esse tanto de gente que está aqui à noite, tinha esse mesmo tanto de pessoas aqui à tarde também. Nosso culto hoje pela manhã foi lindo, forte. Eu estive lá também ministrando pela manhã, ministrei hoje à tarde e estou aqui também hoje à noite. Por isso eu quero que você me ajude, dê glória a Deus, dê aleluia, dança aí na sua cadeira, pula. Só não pode quebrar as cadeiras, que é R$249 uma cadeira dessa. Certo? 249 no tempo que compramos, deve ser mais, quase 300. Mas se você disser, pastor, eu vou pular e vou quebrar, pode. Cada cadeira, pastor, que eu quebrar, eu vou dar 10. Você pode quebrar. Versículo 3, capítulo 3, verso 1. Naqueles dias, cadê os crentes do fogo aí? Os crentes brabo mesmo, cadê? Amém? Glória a Jesus. Naqueles dias, mas é verdade mesmo, né? Então dá glória a Deus aí quando eu estiver pregando, certo? Não fica só fobando não. Quero ver daqui a pouco. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele, eles saíam a ter com ele toda a Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão. Confessavam seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo de número 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Amém? A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Versículo de número 13. Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para a região do Jordão, a fim de ser batizado por João. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: vamos, me batiza, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então ele aceitou, ele o admitiu.
Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pombo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, eu quero falar nessa noite, essa palavra é como um alerta para que eu e você não andemos sozinhos, andemos por conta própria. Essa é a mensagem que eu quero pregar. Quando nós falamos de andar por conta própria, nós estamos falando de algo perigoso. Está dando eco, estava bom o microfone. Estamos falando de algo que não faz bem. Andar por conta própria é pagar para ver. Andar por conta própria é você dizer: Senhor, eu acho que eu consigo sozinho. E muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, não vai dar certo. Por mais habilidoso que sejamos, por mais talentosos que sejamos, nós não podemos agir, nós não podemos fazer, nós não podemos realizar sem a autorização de Deus, sem o sim de Deus, sem a bênção de Deus. E o que nós mais fazemos é isso. A gente idealiza um projeto e a gente quer colocar Deus dentro do projeto. Mas a gente não apresenta aquilo para Deus para apreciação de Deus. A gente não diz assim: Deus, o que é que o Senhor acha disso? Irmãos, olhe para mim. Eu oro junto com a Lemberg pelo menos 6 meses para a gente estabelecer alguma mudança na igreja. Quantos meses? 6. É uma mudança na liturgia, é uma mudança de liderança, é botar uma pessoa daqui, tirar ela, botar para ali, é remanejar alguma coisa. A gente ora pelo menos 6 meses. É uma mudança na lanchonete da igreja, a gente ora pelo menos 6 meses. A gente coloca aquilo para Deus apreciar. A gente pergunta para Deus o que Ele acha. Pastor, e as coisas sempre vão dar certo? Ei, olhe para cá. Não, porque nós estamos dentro de um mundo caído. As dificuldades estão aí, as oposições estão aí. Mas quando eu faço isso, eu minimizo a chance de errar. E quando o erro vem, quando as coisas não fluem, eu não estou sozinho para descascar aquele abacaxi. Deus está comigo, porque eu coloquei a apreciação dele. Eu digo: Deus, olha só, se eu disse sim, se eu disse amém, mas tem essa oposição, tem esse negócio, não tem um recurso. E como fazer? Você não está só quando você faz isso. Coloque para Deus apreciar em 2025 os sonhos do seu coração. Pergunte para Deus o que Ele acha e, acima de tudo, peça a autorização de Deus. O Neemias está ávido para ir a Jerusalém, desejoso de ir a Jerusalém, restaurar os muros, sim ou não, irmãos? Mas a Bíblia diz que ele gasta tempo. Pastora, pelo menos 4 meses o Neemias passou se trancando no quarto, vez por outra, chorando nos pés do Senhor, jejuando e orando. Quando ele sai daquele quarto, ele sai na unção. Ele sai dali para receber a provisão, a autorização do rei. O Neemias é abençoado, em 52 dias ele conclui aquela obra. Por quê, pastor? Porque Deus disse sim, porque Deus disse amém. Quando Deus diz sim, ninguém te segura. Quando Deus diz sim, as coisas fluem, acontecem. As portas se escancaram para você. O Paulo era habilidoso, diga habilidoso. Preparado aos pés de Gamaliel, mas o Paulo, depois daquela experiência em Atos 9, ele não sai logo afirmando que Jesus era o Filho de Deus. O Paulo passa por um discipulado, recebe imposição de mãos, gasta um tempo com os discípulos, fica se entrosando na comunidade. O Ananias ora por ele, ele come, se sente fortalecido. Depois de se sentir fortalecido, depois de batizado, ele sai pelas sinagogas afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Ei, ele não sai logo.
tem o tempo da maturação, tem o tempo do preparo, tem o tempo de ouvir Deus, tem o tempo de estar na presença dEle. E você sai daquele lugar renovado, fortalecido. É como se você saísse de lá com uma papelada autorizando você para aquele projeto. Quantos querem fazer algo grande esse ano? Esses homens que nós temos aqui no texto, esses homens que eu citei, o Paulo, o Neemias, o Moisés, não faltou provisão para esses homens. Por quê? Porque não estão por conta própria. Porque tem alguém maior controlando o projeto, tem alguém acima. Esses homens não estão ali fazendo do jeito que eles querem fazer. E podem acreditar, olhe para mim, toda pessoa que não está por conta própria, como Jesus e João Batista, que decidiram não estar por conta própria, decidiram submeter as suas vontades à vontade de Deus, porque é isso que nós precisamos fazer. Essas pessoas têm sucesso, essas pessoas colhem os frutos, elas não ficam andando em círculo. A palavra do Senhor mostra que João Batista tem um ministério extraordinário. Olha, e eu não preciso nem falar de Jesus, você sabe. Por quê, pastor? Porque submeteram a sua vontade à vontade de Deus. É Jesus no Calvário. É Jesus no Getsêmani, melhor dizendo. Eita Deus, passa de mim este cálice, todavia eu submeto a minha vontade à tua vontade. Não seja como eu quero e sim como tu queres. Sabe qual é a questão nesses dias? Nós estamos dentro da igreja, mas vocês veem isso. Pessoas que estão dentro da igreja, inseridas nesse contexto, mas elas querem fazer do seu jeito. Aí você vai dar uma orientação, seja no casamento, seja nos negócios, a pessoa fecha uma cara. A pessoa se zanga, a pessoa se revolta. Sabe por quê? Porque essa pessoa está por conta própria. Porque Deus não vai descer do céu, não vai enviar anjo. Deus vai usar gente de carne e osso para dar um feedback para você. E você precisa ser humilde o suficiente para aceitar aquele feedback. Quando você recebe um conselho, você não está por conta própria, você tem alguém lhe protegendo, você tem alguém lhe abençoando, você tem alguém orando por você, você tem alguém ministrando sobre sua vida. Jesus e João Batista fizeram isso. Todas as pessoas, diga todas. Todas as pessoas que não estão por conta própria, irmãos, elas têm uma característica. Essas pessoas sabem quem são e elas estão felizes com o que têm. Elas estão realizadas com o que têm. Quando Jesus está no Getsêmani, ele diz: passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas faz a tua vontade. Eu não quero estar por conta própria, eu quero estar debaixo do teu querer. Olhe para mim. Jesus sabe quem ele é. E quem Jesus é naquele dia? Filho de Deus. Mais do que isso, Jesus é o sacrifício de Deus naquele dia. Então por isso que Jesus não estribucha, por isso que Jesus se rende, porque Jesus sabe quem é, e Ele não está amargurado, Ele está triste, Ele está decepcionado, Ele está ali sentindo a dor da cruz, Ele está sentindo o peso do meu pecado e do seu pecado, mas Jesus não está ali murmurando, porque sabe quem é, está feliz em saber quem é. Está realizado com aquilo que Deus deu para ele. João Batista, em João, no capítulo 1, no versículo 20, as pessoas estão interrogando ele, perguntando quem ele é, e João Batista, em João, no capítulo 1, no verso 20, ele disse: eu não sou o Cristo. Versículo 22 e versículo 23, a Bíblia diz: declara-nos quem és, as pessoas perguntando para ele. E o verso 3 ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sabe quem é o João? Ele sabe que ele é a resposta de Deus para aqueles dias. Ele é o cumprimento da profecia do profeta Isaías. João sabe quem é e está resolvido dentro dele, está realizado dentro dele. Mas você não é o Elias,
Mas você não é o Cristo, não. Eu sou a profecia se cumprindo. Eu sou a profecia se materializando diante de vocês. Eu sou a voz de Deus se materializando aqui na terra. E eu estou realizado com isso. Porque tem um problema, olhe para cá. Quando você não está debaixo da vontade de Deus, quando você está por conta própria, há um perigo. Ou você entrar num extremo, ou você entrar em outro extremo. Qual é o primeiro extremo, pastor? De quem está por conta própria e não sabe quem é. O primeiro extremo que essa pessoa entra ela começa a se diminuir demais. Porque ela não sabe quem é. Ei, eu não sou Cristo, mas eu sou importante no projeto. Eu não sou Cristo, mas eu sou o que prepara o caminho. Eu não sou Cristo, mas eu sou o que endireito as coisas. Eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que está arrumando. Importante ou não importante? Importante. Olhe para mim. Quem não está debaixo da vontade de Deus, entra nesse extremo, começa a se diminuir. Ou entra no outro extremo, começa a se achar demais. Você elogia a pessoa, não, pastor, eu não sou tudo isso. Você coloca a pessoa para desenvolver um projeto, para estar à frente do ministério. Ah, pastor, não sou capaz. Aí você chama o outro e diz assim, você vai ficar à frente. Já não era a hora, hein, pastor, de me botar. É o outro extremo. Toda vez que você, olha para cá, está por conta própria, você não vai saber quem você é. E se você descobre quem você é, olhe para mim, você começa a se diminuir, você acha que aquilo que Deus te deu é pouco, porque você começa a se comparar com as outras pessoas. Fulano de tal prega, eu não prego, fulano de tal canta, eu não canto, fulano de tal tem um carro, eu não tenho, fulano de tal tem uma esposa, eu não tenho um marido, eu não tenho. É a pior coisa você se comparar. Então qual é o segredo de Jesus? Qual é o segredo de João Batista? Saberem quem são. Se você não está por conta própria, se você é crente e não está na vontade do seu coração, mas você está na vontade de Deus todos os dias, você sabe quem é e você está realizado com aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém. Olhe para mim. Em nenhum momento da história nós vamos ver o Davi murmurando, insatisfeito. Ele pode estar triste, decepcionado, mas não insatisfeito, não murmurando. Ele está lá apacentando as ovelhas do seu pai. E o que tem no coração dele? Alegria. Ele vai lutar contra o Golias. Ele tem satisfação. Ele está sendo perseguido pelo Saul. Ele está tocando a harpa. Ele está no trono. Em todos os momentos da vida do Davi, o Davi vai respeitando as estações que Deus vai estabelecendo sobre a vida dele. Talvez o seu churrasco hoje não é o churrasco que você anseia fazer, mas é o que você pode fazer hoje. Então viva isso. Passe por cada estágio da sua vida, passe por cada estação da sua vida, passe como Davi, de cabeça erguida. Tem lágrima nos seus olhos? Tem tristeza no coração? Tem, mas eu sei, há um Deus que daqui a pouco pode mudar a minha vida, virar o meu cativeiro, mudar a minha história, transformar a minha casa, a minha família. Quantos acreditam vão aplaudindo Ele. Não há revolta, porque tem gente que não passa pelas crises, e quer viver uma estação que não é a dele ainda. Irmãos, olhe para mim, eu casei, e eu casei numa sexta-feira. Minha lua de mel foi lá no Pesque Pague, aqui perto do Igarapé do Meio. Um presente que uma pessoa me deu. Senão ia ser lá na nossa casa a lua de mel. Eu passei sexta-feira, eu passei sábado, domingo eu estava na igreja. Domingo eu estava onde? Eu estava na igreja. Sabe por que eu tinha na cabeça assim, eu e a Ellenberg assim, nós casamos. Então, uma coisa inteligente, lógica. Então nós vamos estar juntos para toda a vida. Então não é só esses dias que a gente tem toda a vida. Você está aqui? Agora, eu não estou falando se você tem o dinheiro do planeta. Pastor, eu posso viajar um mês, posso ir para a Europa, faça isso. O que eu estou dizendo era que o meu momento era aquele.
Não tinha viagem, não tinha a geladeira do sonho, não tinha a cama dos sonhos, não tinha nada dos sonhos. Mas eu vivi aquilo ali com a pastora, nós vivemos aquela realidade, olhe para cá, com dignidade, com satisfação. Não houve nenhum dia de murmuração. Tem gente que quer viver uma vida que não é a dele. Ele casa e não tem nem dinheiro para viajar. Mas sabe o que ele faz? Fica fazendo docinho em casa. Doce, não é doce. É fazendo charminho em casa. Eu não vou para a igreja para as pessoas me passaram um monte de dias sem me ver. Eu não vou para a igreja para as pessoas passarem um monte de dia. Rapaz, vem para a igreja, rapaz. Larga de fazer doce. Vai chegar a hora de Deus te abençoar, prosperar. Respeita a estação que você está vivendo. Precisamos respeitar cada momento da nossa vida. Tem gente que não respeita. Quer ter uma geladeira nessa hora que não pode ter. Quer ter uma casa nessa hora que não pode ter. Quer descansar. Irmão quer descansar. Irmão, 23, 24, 25, 32, 33. Não é tempo de descansar. É fazer dinheiro, é correr, é produzir. É botar os filhos na boa escola, é investir. Esse é o momento da sua vida. Respeita a estação que Deus está colocando sobre a tua história. Aí tem o outro também que está velhinho e não larga o osso, que é para descansar. Os filhos estão empurrando para descansar e o bicho não larga lá as coisas. Tem o outro lado também. Você está aqui. O Davi está entendendo, eu estou sendo perseguido pelo Saul, mas uma hora isso aqui vai passar. 12 anos ele esperou, mas uma hora passou. Assim como tudo aquilo que você está vivendo, toda dor, toda tristeza, talvez você está vendo uma perseguição, levanta a sua cabeça. Uma hora isso vai passar, e Deus precisa te encontrar, como a pastora disse, sendo fiel. Deus precisa te encontrar com o coração certo. Deus precisa te encontrar no lugar certo. Uma hora essa dor vai passar, essa crise vai passar, e uma estação nova de milagre, de prosperidade, de paz vai se estabelecer na tua vida. Você está aqui? Amém. Toda pessoa que não está por conta própria, ela tem uma ousadia. O Espírito está nela e ela tem uma ousadia poderosa. Versículo 2, olha a mensagem dele. A mensagem dele não é uma mensagem convencional. A mensagem dele não enche igreja no primeiro momento. Mas o Espírito convence as pessoas. Está vindo gente de Jerusalém, está vindo gente da Judéia, está vindo gente de Pindaré, está vindo gente de Bom Jardim, está vindo gente de Santa Luzia, está vindo gente de tanto lugar para Peniel, porque é o Espírito que vai convencendo. Versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Versículo 7, versículo 8, o reino dos céus, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Que palavra forte nessa igreja, sim ou não? Produzir, pois, frutos dignos, gente, de arrependimento. A mensagem do João não era uma mensagem convencional. Por que, pastor, que ele não tem medo? Por que ele prega tão duro? Por que Jesus, você vai ler em casa, Mateus capítulo 23, a sua Bíblia, se for daquelas Bíblias que tem, as palavras de Jesus estão em vermelho, e o que não é palavra de Jesus está em preto, olhe para cá, você vai ver o capítulo 23 quase todo em vermelho. É Jesus condenando a hipocrisia dos escribas e dos fariseus. Jesus dizendo, ai de vocês, ai de vocês. Eu separei alguns versículos para vocês. Mateus capítulo 23, versículo 24, versículo 25 e versículo 27. Cego, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Versículo 25, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Versículo 27, fariseu cego, limpa primeiro. Versículo 27, filhinho, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Quem está pregando essa mensagem, diga Jesus. Por que João Batista é tão ousado? Por que Jesus é tão ousado? Porque eles têm um espírito dentro deles, mas porque eles não estão por conta própria. Quando você não está por conta própria, você fica brabo, fica ou não fica?
Você fica cheio de moral quando você não está por conta própria. É aquela briga no campo, aonde 2 caras te deram uma carreira, aí você voltava lá com 3 ou 4, você dizia, e aí agora? Os outros ficavam murchinhos, não, mas agora... Aí você ficava brabo. Porque você não está por conta própria. Toda vez que você está por conta sua, toda vez que você não está debaixo da vontade de Deus, você teme algumas coisas. Você teme em dizer a verdade. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim, eu não estou para agradar a homens, mas eu estou para agradar a Deus. Porventura procuro eu agradar o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens, se agradasse a homens não seria servo de Cristo. Versículo de número 11, não só o 10 mesmo, tudo bem. Olhe para mim. Umas pessoas olham para esse versículo, versículo 10, e elas distorcem o versículo. Elas dizem assim, para justificar sua rebeldia, sua desobediência, não, eu não agrado a homem não, eu agrado é a Deus. Não tem nada a ver com isso. O texto está falando, o contexto da história era, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho que ele recebeu. Ele está dizendo, o que eu recebi eu estou pregando, então eu não negocio, eu não quero agradar a homens, eu quero agradar a Deus. Não é no sentido da desobediência, da saliência, eu não respeito o homem, eu respeito só a Deus. Não é isso, ele estava dizendo que ele agrada a Deus, no sentido que ele não negocia a palavra que veio na boca dele. O evangelho que ele recebeu, ele prega na íntegra. Eu estou te mostrando o exemplo de Jesus, eu estou te mostrando o exemplo do João Batista, eu estou te mostrando o exemplo do apóstolo Paulo, de pessoas que não tiveram medo de dizer a verdade. Sabe por quê? Porque não estavam por conta própria. Você congrega na Peniel, e pergunte se eu não falo aqui de pecado, e pergunte se eu não falo aqui de erro, e pergunte se eu não prego aqui sobre todas essas coisas que estão aí fora, matando os homens, desonrando as mulheres. Pergunta se eu não prego sobre isso, porque eu não estou por conta própria, tem alguém acima, mais forte, que me sustenta. Então eu estou pregando para uma igreja, para um povo que veio aqui, que está debaixo da vontade de Deus. Então se você está debaixo da vontade de Deus, você não vai negociar as verdades de Deus. Você está como Jesus, como Paulo, como João Batista. Você está pregando a verdade na sua casa, na sua família. Você está dizendo quem você é, aonde quer que você esteja, porque você não está por conta própria. O Espírito está conosco e Ele nos encoraja. Ele nos encoraja. Quem não está por conta própria não teme. Quem não está por conta própria avança. João Batista não tem medo de perder a cabeça. Jesus não tem medo de perder a vida. Quantas pessoas nesses dias negociando algumas coisas. Por quê, pastor? Porque estão com medo. Nós não estamos por conta própria. Nós não compramos isso aqui, nós não estamos investindo por conta própria. É Deus. Um dia um irmão chegou para mim, há muitos anos atrás, 12 anos atrás. E o irmão, nós estávamos precisando de um lugar para um culto. A igreja estava crescendo ali, uma igrejinha na esquina. E nós precisávamos de um lugar, não existia esse lugar. E o irmão disse assim para mim, pastor, se eu vender essa casa aqui, eu vou dar metade do dinheiro para a igreja, para a gente construir um lugar, ampliar esse lugar. A casa que ele queria vender era 250 mil, ele ia dar 125 mil para a igreja. Imagine que 125 mil, há 13 anos atrás, certo? Antes do Lula entrar, era muito dinheiro. Olhe para cá. Eu voltei para casa. Imagine um pastor novo, querendo construir uma igreja nova. Que notícia maravilhosa. A minha vontade. Mas eu fui orar a Deus e eu disse, Deus, ajuda que esse irmão não venda essa casa e não dê o dinheiro para a igreja. Sério, pastor? Sério. Porque aquele irmão já congregava com a gente há algum tempo. E eu sabia, se ele desse aquele dinheiro, ele tinha uma característica de querer mandar na igreja. Só que ele não mandava, mas ele tinha uma característica enrustida. Ele sabe, vocês conhecem minha personalidade, é da Lemberg, então ele não mandava, mas ele tinha esse negócio dentro dele.
Eu digo, se ele der esse dinheiro, vai querer dizer a cor da parede, vai dizer o que é isso e aquilo. E a minha vontade era dizer, irmão, Senhor, abençoa, ajude que ele venda, nós precisamos desse dinheiro. Aquilo não era a vontade de Deus. Toda vez que você não está por conta própria, parece que você vai perder algumas coisas. Mas olha o que Deus nos deu. O irmão queria mandar até nos discípulos dele. O discípulo dele, pastor Emanuel, era assim, ó. Se tinha um churrasco na casa de um discípulo dele, o discípulo dele me chamava, ele ficava enciumado o churrasco todinho. Teve um dia que eu fui para um churrasco lá, que o discípulo dele me chamou. Ele ficou dentro de uma rede, ele não comeu, ele não fez nada dentro da rede, todo mundo adulando ele, bora comer. Porque o discípulo dele estava honrando o pastor. Sendo que primeiro eu sou o pastor, depois eu confiei uma pessoa para ele cuidar, mas aquela pessoa não é dele. Você está entendendo o perfil da pessoa? Se ele quer mandar numa pessoa, num discípulo que ele está cuidando, que eu confiei para ele cuidar, que não é dele, antes de ser dele é meu, antes de ser meu é de Jesus. Ixi, ele ficava doente, ciumado. Não, estou a falar mais. Ei, quando você está debaixo da vontade dele, é ele que provê. O homem diz, eu fecho a porta, ele diz, eu abro. O homem diz, eu não dou, ele diz, eu te dou. O homem diz, eu não quero, ele diz, eu quero. É Deus que faz. Você, jovem, homem e mulher, vocês vão sair daqui hoje cheios do Espírito para viver uma vida nova em 2025, acreditando que é Ele que te dá, é Ele que te abençoa, é Ele que move as águas a nosso favor. Amém. O homem e a mulher que não vive por conta própria, mas estão debaixo da vontade do Senhor, eles sabem até onde eles podem ir, eles sabem até aonde a sua força pode os levar. Sabe ou não sabe? Cadê os homens aqui? Quem já viu um negócio assim, que uma pessoa diz assim, você pode carregar, aí você diz assim, bora de 2. Já fez isso? Você sabe onde você pode ir, sim ou não? Sim. Aí tem coisa que você diz assim, bora de 3. Não diz? Tem coisa que você diz, bora de 4. Cada um pega de um lado. E assim é na questão espiritual. Tem coisas, tem limites que foram estabelecidos, que nós vamos na nossa vontade, na nossa força, na nossa habilidade, nós vamos até aqui, mas não podemos passar. O João Batista, ele disse assim, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas eu só posso ir até aqui. Você está aqui? Estou dando um tempo para você pensar, o Espírito falar no seu coração. Mas ele disse, vem um depois de mim, ou vem um que é maior, que não batiza só com água, ele batiza com o Espírito Santo, e ele batiza com fogo. Ele faz mais do que eu faço. Ele vai além do que eu vou. Ele tem mais força do que eu. Toda pessoa que não está por conta própria, ela sabe que tem um limite, mas ela sabe, se Deus entrar na vida dela, naquela hora, ela ultrapassa aquele limite, ela transpõe aquela muralha, como eu e você temos feito. Em Deus você pode mais do que aquilo que você pensa que pode. Em Deus você pode mais. Pastor, minhas forças estão indo embora. Pastor, meu casamento está acabando. Ei, peça para Deus entrar hoje na sua vida. Peça um batismo com o Espírito Santo, e você vai ter mais força para caminhar mais alguns anos dentro desse casamento, dentro dessa família. Talvez você está aqui, está frio, vazio, dizendo minha célula está fechando. Em Deus você pode ultrapassar esse limite, igreja. Quem não está por conta própria sabe disso. Eu tenho um limite, tenho ou não tenho? Já pensou eu aqui querendo imitar o pastor da TV? Se eu quisesse imitar o Valdomiro, se eu quisesse imitar o fulano de tal, se eu quisesse imitar o RR, se eu quisesse imitar qualquer... Querido, seria uma decepção.
Eu sei até onde vai a minha força. Eu sei até onde eu posso ir. A pior coisa é você querer mostrar algo que você não é, ou querer entregar algo que você não tem. Uma coisa é você se inspirar em uma igreja, uma coisa é você se inspirar no pastor Gilberto, uma coisa é você se inspirar na pastora Allenberg, outra coisa é o que Deus vai fazer na sua vida. Ele pode fazer mais, mas Ele pode fazer menos, mas é importante você entender que Ele vai fazer de maneira específica, Ele vai fazer de maneira singular, só na sua vida. Você está aqui? Salomão disse, eu posso ir até aqui. Quem disse? O Zezinho da esquina? Salomão disse, posso ir até aqui. Mas se o Senhor me der sabedoria para apacentar esse povo, para governar aqui nesse povo, eu posso ir além. Você está comigo? Deus te deu um limite que só pode ser vencido na unção do Espírito. Não é por força e nem por violência. Todos nós, humanamente falando, nós temos um teto, um lugar para chegar. Mas em Deus a gente rompe isso. A gente quebra esse lugar. Amém? Não vá na sua vontade, não vá no seu jeito, não vá segundo o que você acha. Não, vá igual o João Batista. Reconhece, eu só posso ir até aqui, só posso batizar com água, sim ou não? Mas tem alguém maior do que eu, tem alguém que vai fazer mais do que eu, tem alguém que vai fazer uma obra mais perfeita do que aquela que eu estou fazendo. Glória a Deus. Isso aí. Essa é a alegria de saber que a gente precisa desse Deus para ir além. Atos capítulo 10 conta a história do Cornélio. Ele tinha oração, ele tinha piedade, ele via anjo, mas para dar o passo novo, para entrar na nova estação, no novo momento da vida, ele precisou mandar um recado para o Pedro, que estava lá em Jope. Vão buscar esse cara, porque para dar o passo maior eu preciso do Pedro. Atos capítulo 10, versículo 2, você vai ler em casa, e versículo 44, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquela comunidade. O Espírito Santo, ele desceu sobre a casa do Cornélio, sobre a vida do Cornélio, e o Cornélio pôde transpor aquela muralha. Ele pôde ir além. Ele reconheceu, minhas forças só podem ir até aqui. Eu vejo anjo, eu sou piedoso, eu faço oração, mas eu preciso ser batizado, minha casa precisa ser batizada. Para que eu possa dar esse passo maior. Não tem como dar um passo maior sem o preparo, sem essa unção, sem a presença. Não tem como dar um passo maior. Se eu quero avançar, se esta igreja quer avançar, eu preciso de uma unção fresca sobre a minha cabeça, sobre a cabeça da Allenberg. Eu preciso de uma graça, de um favor. Eu preciso da presença dele mais forte na minha vida. Assim como você, eu profetizo um rompimento esses dias na sua vida. Eu falo pelo Espírito nessa hora. Eu profetizo um rompimento nas tuas finanças. Eu profetizo um rompimento em 2025 na tua vida emocional. Chegou até aqui, parece que está estagnado, mas Deus vai romper hoje com isso. Ele vai te levar para um novo nível. Você vai ser alvo da presença dEle, e você vai chegar onde você não podia com as suas forças. Você está aqui. Não ande por conta própria. Naquele dia Jesus saiu da onde estava. Diga, saiu da onde estava. Para ser batizado pelo João. Se moveu para viver a vontade de Deus. Assim como Neemias se moveu para ir para Jerusalém para viver a vontade de Deus. O versículo 13 do texto que eu li diz assim. Versículo 13 do texto que eu li. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Está se movendo para viver a vontade de Deus.
está se interessando para viver a vontade de Deus. E isso é inspirador, diga inspirador. Quando Neemias chega em Jerusalém, é claro que tem as oposições, tem o Sambalate, o Tobias, o Gesem, tem tantos outros que se levantam contra aquela obra, mas a maioria das pessoas abraçam aquele projeto. Quando Jesus chega para ser batizado pelo João, no primeiro momento João diz: não, eu que preciso ser batizado por ti. Mas depois Jesus disse: vamos cumprir a vontade de Deus. Nós não estamos por conta própria, nós estamos para a vontade de Deus, estamos debaixo do preceito dele, estamos debaixo do querer dele. E a Bíblia diz que o João, o Espírito deixou registrado, o João o admitiu, o João aceitou, o João cadastrou ele, chamou ele para o batismo, trouxe ele para o batismo. Assim como Jesus inspirou João para batizá-lo, assim também Neemias inspirou tantas outras pessoas lá em Jerusalém para fazerem parte daquele projeto. Porque toda vez que você decide fazer a vontade de Deus, olhe para cá, você influencia tantas outras pessoas, as que estão perto e as que estão longe de você. Experimente fazer a vontade de Deus na sua casa. Experimente tratar a sua mulher melhor, seu marido melhor. Você vai inspirar os seus filhos. Experimente isso. Experimente se comportar do jeito certo, ser uma mulher de oração, um homem de jejum, um homem que os seus discípulos perguntam: cadê você? E você está orando, cadê você? E você está lendo a Bíblia. Você vai inspirar essas pessoas a viverem também a vontade de Deus. O problema é que nós estamos querendo a rota mais fácil. Nós queremos educar os nossos filhos, queremos discipular as pessoas com as palavras bonitas. E eu quero te dizer que as palavras bonitas, elas são bem-vindas, elas têm um efeito, mas elas têm um limite. Agora, o seu testemunho, o seu comportamento, as pessoas vendo que você vive a vontade de Deus, o gatão não faz você se tremer, cair babando no chão. A gatona não faz você cair no chão babando, se tremendo, dando convulsão. Olhe para cá, nada rouba você da presença de Deus. As pessoas vão ver isso, olhe para mim, e elas vão se inspirar em você. As pessoas vão querer fazer parte. O João Batista disse: pois eu quero te batizar assim. E as pessoas em Jerusalém: pois eu quero fazer parte desse projeto. Nossas famílias serão tomadas pela glória de Deus. Amém. Eu passo aqui e vejo o Caleb discipulando pessoas ali. Caleb discipulando. Pega a agenda e está lá discipulando. Tem discípulo. O Pedrian ganhou o prêmio agora no Connect Teams. Como é o prêmio lá, Carlos, que ele ganhou? Troféu ID que ele ganhou. Por que o troféu ID? Mais discípulos, mais células entre os adolescentes. Deus os guarde, Deus cubra eles com o sangue dele, com o sangue de Jesus. Você está comigo? Sabe por quê? Porque lá dentro de casa, a nossa linguagem é essa: discípulo, fulano de tal, oração, cuidado com as pessoas, vai inspirando outras pessoas a viverem a vontade de Deus. Eu não estou falando que eles são perfeitos, não estou falando que amanhã eles não podem errar, olhe para cá, mas eu estou falando que eu estou fazendo a minha parte, como você vai fazer também, como você vai inspirar também. 2025 eu vou fazer a vontade de Deus, não vou andar por conta própria. Antes de fazer um negócio eu vou orar a Deus, antes de tomar uma decisão eu vou orar a Deus, antes de mudar de cidade eu vou orar a Deus. Eu vou colocar para Deus apreciar os meus sonhos, os projetos, tudo aquilo que tem no meu coração. Eu vou rasgar o meu coração na presença dEle, na oração, de joelho dobrado. Ele vai saber tudo que está dentro de mim, porque eu quero que Ele diga sim, quero também que Ele diga não. Eu só não quero andar só. Quantos não querem andar só? Aceite Deus governar a sua vida. Jesus fez isso. João fez isso. E toda vez que nós decidimos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Toda vez que você ora assim, você atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Toda vez que você diz: vou fazer a vontade de Deus, você atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Toda vez. Quantos testemunhos
Às vezes, eu disse isso hoje pela manhã na igreja, às vezes eu não conto alguns testemunhos para algum jovem da igreja que quer ser um pastor, quer ser isso, quer ser aquilo, quer exercer o ministério, não acho que é só flores, porque tem uns testemunhos pesados que eu podia contar para vocês, mas que eu guardo no meu coração. Eu faço uma peneira e solto alguns, porque senão a pessoa diz, meu Deus, mas é bom ser pastor demais. Aí o cara entra e entra errado. Porque até chegar neste ponto, até chegar nessa estação, tem um bocado de coisa sofrida que a gente tem que passar. Eu me lembro no início da igreja, de colchonete no chão, e os meus filhos com 3, com 2, com 4 anos, dormindo, e a vigília torando, e eu no meio da vigília, Lemberg no meio da vigília, e os bichinhos lá dormindo no chão, depois botava no carro, eles nem sabiam onde estavam, de manhã abriam os olhinhos assim, onde é que eu estou, onde é que eu estou? Você já está em casa, meu filho. Pastor, tem uns calçãozinhos lá em casa, dos meninos que não prestam. Ô, meu irmão, porra, o Caleb veste, o Pedro veste. Aí sacolona chegava lá em casa de calção usado, de roupa usada. Ixi, vestia tudo bonitinho. Pai, e aí eu digo, essa loja é boa, meu filho pode vestir. Estou brincando. Olha para cá. É a irmã que tinha um cartão que eu não tinha. E a irmã dizia, pastor, vou fazer seu supermercado, o senhor paga a fatura do cartão. E eu pagava a fatura do supermercado. Nós não tínhamos tanto dinheiro ali, pagava a fatura da irmã. E depois compraram, irmã, pode emprestar o cartão de novo? Posso, pastor? Bora lá no supermercado. E tal, e tal. Nós temos esse caminho, irmão. Você está aqui. Mas uma coisa é certa. Tem algumas pessoas aqui que conhecem. Estou vendo ali a Lu. Tem um monte de gente aqui que sabe da história bem direitinho. Olhe para cá. Mas eu quero que você entenda que toda vez que você decide, vou fazer a vontade de Deus, mesmo dentro dos meus limites, mesmo com meus defeitos, vou fazer a vontade de Deus, você atrai as bênçãos. É a Ruth dizendo, a vontade do meu coração é ficar em Moabe, porque aqui é mais seguro. Mas eu vou para Belém de Judá, para uma terra que eu não conheço, um povo que não me conhece. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. E lá tem honra, lá tem um Boaz, lá tem um resgatador, lá tem um filho, lá tem a remoção da vergonha, lá tem dupla honra para Ruth, porque toda vez que você faz a vontade de Deus, você atrai bênção para a sua vida, você atrai a presença dele para a sua vida. Versículo 16, 17, a gente ora. Certo? Estou desde de manhã aqui. Bota o 16, 17. Do que eu estava lendo. Batizado Jesus, saiu logo da água, sacudindo os cabelões. Saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Lindo ou não lindo? Olha para cá. Versículo 17. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Toda vez que eu vivo a vontade de Deus, eu atraio bênçãos para a minha vida, mas acima de tudo, eu atraio a presença dele para a minha vida. Ele me valida onde eu chego. Você está comigo? Por onde Jesus passava, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que é isso? É validação, é aprovação. Todos os que vivem a vontade de Deus, que não vivem na sem vergonhice, que aceita Jesus, mas vivem uma vida séria. Olhe para cá. Essas pessoas, elas têm a aprovação de Deus. Onde elas chegam, Deus diz para elas, pode vender que paga. Onde elas chegam, Deus diz para elas assim, pode casar que ele vai ser um homem mesmo de verdade. Pode casar que ela dá conta da casa. Essa mulherzinha bem aí, ela vai dar conta da casa. É Deus validando você, aprovando você. Toda vez que você faz a vontade de Deus, o céu se abre, o Espírito vem, você se torna uma nova pessoa. 2025 é céu aberto para nós. É Espírito vindo, é o ano do fogo, é o ano da revelação, é o ano da profecia, é o ano da graça, é o ano da palavra sobre nós. E aí, pastor? E aí que ele vai validar você. Olhe para mim, irmãos. Pergunte para uns pastores, pergunte assim para qualquer pastor, pastor velhinho assim, pastor, tem uma igreja ali numa cidade,
A gente bota um pastor que nasceu na cidade, ou a gente bota um pastor de fora? Pergunta o que ele vai dizer. Ele vai dizer, bota um pastor de fora. Porque estar sendo pastor em Santa Inês, onde eu nasci, lá no São Benedito, na Rua da Lavandeira, aquela rua, né? Rua da Lavandeira, quando fizer o filme da minha história, eles vão lá filmar e tal. Olha para cá. Olha para mim. Se o Edir Macedo teve um filme, por que eu não posso ter? Olha para cá. É um milagre. É um milagre. Porque Jesus não pôde fazer muitos milagres aonde ele morava, na terra dele, por causa da incredulidade das pessoas. Via de regra, é melhor um pastor de fora vir e apacentar a igreja, porque parece que as pessoas respeitam mais, porque não conhecem o passado dele. Em Santa Inês, as pessoas conhecem quem eu era e quem Allenberg era. Mas Deus foi tão bom. Olha para cá, Deus nos validou tanto, o céu se abriu em tantos momentos na nossa vida, e nós ouvimos a voz de Deus em muitos lugares, fechando um negócio, comprando um terreno para a igreja, contratando um pedreiro, evangelizando alguém. O céu se abria, pastora, e o Deus falava, estes são os meus filhos amados, em quem me comprasse. É validação. Não é placa da igreja que me valida, não é a estrutura que me valida, não é as várias áreas que essa igreja tem, não são as várias áreas, os vários terrenos que essa igreja tem. Não é isso que me valida. O que me valida é o céu se abrir todo dia e Deus dizer lá do céu, esse Gilberto aí, ele mudou, por isso ele pode ser pastor. Você vai ser mãe ainda. Você vai casar. Você vai ser pai. Você vai realizar o seu sonho. Porque tem céu se abrindo sobre você. Pega essa palavra. É Deus que vai te validar. É Deus que vai gritar nessa cidade, nesse estado, onde quer que você more. É Deus que vai gritar, este é o meu filho amado, em quem me compraz. Talvez você é um jovem, está cheio de sonho no seu coração, mas seu pai não entende nada, sua mãe não entende sua fé. Para eles você é um vagabundo. Ei, para Deus isso é importante. Deus vai abrir o céu na sua casa, e a vergonha, o desprezo que a tua família tem vai se transformar em honra. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Experimenta fazer a vontade dele a partir de hoje. É ele que vai te validar. No dia que a gente foi comprar esse prédio bem aqui, não tinha nem um centavo, mas o céu se abriu lá na sala do homem lá. Você entende quando eu digo que o céu se abre? E vocês têm quanto para dar de entrada? Hoje nós não temos nada. O céu se abriu e Deus disse, vende para eles. O homem disse, pô, eu vendo. Vai acontecer coisas assim nesse ano na sua vida. Fique de pé comigo. Eu sinto a presença doce do Espírito Santo aqui. Eu sinto Ele ungindo pessoas para um novo tempo, um novo momento, uma nova estação. Eu sinto Ele validando você, autorizando você, dizendo sim para você ir, sim para você prosperar, sim para você ser feliz. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. É Ele que cuida, é Ele que abençoa. Levante as mãos, orando. Glória seja
Quantos se sentem mais fortes? Todos que são batizados nas águas, que estão em paz, vão poder sair do seu lugar agora e pegar o cálice e o pão. Lá atrás também tem, aqui na frente. Mas não coma agora e nem beba. Espere todo mundo. O que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Aleluia. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu bebesse em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é a confirmação, é ratificar, é confirmar de novo a decisão que nós fizemos lá atrás de andar com Ele. Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: Jesus, valeu a pena. Eu quero continuar, eu quero prosseguir, eu quero avançar. Jesus, mesmo com as dificuldades, os problemas, quero continuar te servindo. Valeu a pena. Quantos acreditam que valeu a pena? Ceiar é valorizar o novo tempo, a nova estação na nossa vida. Porque agora nós não precisamos mais sacrificar animais para remir o nosso pecado, para limpar a nossa vida. Não, alguém já fez isso. Jesus pegou o meu pecado, Jesus pegou o seu erro e disse: eu vou morrer pelo erro dele. Havia uma cédula impagável,
Havia uma conta que eu e você não podíamos pagar. Jesus disse: dai-me aqui essa conta que eu pago. Mas o preço era a morte do Gilberto e a sua morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus disse: se o preço é a morte, eu entrego a minha vida para que o Gilberto seja livre. Eu entrego a minha vida, diga seu nome, para que você seja livre. É alguém que ficou no seu lugar. A nossa prisão era perpétua, e ele disse: libera ele, que eu pago o preço por ele. É por isso, irmãos, que não é sobre uma religião. Nós não estamos aqui por causa de uma religião. É sobre Jesus, é sobre o amor de Deus que nos alcançou. O amor dele inundou o nosso ser. Ele nos amou de tal maneira que deu Jesus por nós. Que deu Jesus por nós. Ele morreu pelo teu pecado, pelo meu pecado. Ele era inocente. Entregou a vida dele para a gente ser livre, para a gente poder ter uma família, para a gente poder ter filhos, para a gente poder ter amigos. Morreu por nós. Diga graças a Deus. Coma do pão e beba o cálice. Quem está do seu lado, diga que bom que você está aqui. Diga que bom que você está aqui no primeiro domingo do ano. Diga que bom que você está aqui no primeiro domingo. Diga: espero ver você no último domingo aqui, no último domingo desse ano. Diga assim: olha, mas com toda a sua família, porque toda a sua família vai se converter. Amém? Glória a Deus. Quantos ouviram essa palavra? Quantos se sentem amados por Deus? Estão querendo retribuir, dizendo assim: eu entrego minha vida, pastor, a Ele. Assim como Ele fez, eu faço hoje. Não para morrer, mas agora para viver. Quantos querem aceitar Jesus hoje como Salvador? Dá um passo de fé, não tenha medo não. O céu é esse lugar maravilhoso, mas antes a gente precisa fazer essa decisão. Tem alguém que já foi crente, está afastado, quer voltar hoje? Me dá um sinal assim: pastor, ora por mim, eu quero voltar. Vem aqui, filha, vem.
Deixa eu orar por você. Tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais alguém. Tem mais vidas vindo. Fique aqui, ó. Mais vidas, mais vidas. Mais vidas. Mais alguém para Jesus. Alguém que está afastado, está distante, quer voltar hoje. Mais vidas aqui. Fique aqui. Fiquem aqui, olha só. Fiquem aqui. Aleluia, fiquem aqui, vem para cá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mais vidas, tem mais alguém? Mais vidas aqui. Venham, 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 venham. Venham, 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 venham. Aleluia. Cadê o Elias e a Joyce? Cuida deles, pula esse casal aqui. Acho que é um casal. Vem aqui, filhinha, na frente. Amém. Vocês estão voltando? Estão se reconciliando? Estão se reconciliando aqui também? Amém. Vai discipular alguém? Discipular ela? Certo. Fica pertinho já. Tá bom? Fica pertinho dela. Cadê o Carlos Augusto, o Arlisson, para discipular esse rapaz aqui? Fica pertinho já. E depois a consolidação vai vendo. Eu estou me metendo aqui, já estou fazendo coisa errada. É a consolidação que vai ver. Mas, amém. Eu quero é que sejam cuidados, discipulados. Como sempre, todos que aceitam Jesus são. Essa igreja tem discipulado e consolidado as pessoas. A pastora vai orar por eles. Vai orar liberando você. Lembrando que quarta profética vai ser especial. E até domingo nós vamos estar anunciando os cantores que estarão conosco na festa da multiplicação das células. Os pregadores que estarão conosco na festa da multiplicação das células. Você está pensando que a festa vai ser, querido, é um dos maiores eventos da nossa igreja. Dia 31 de janeiro. Já vá preparando a sua multiplicação, já vá preparando as camisas, já vá preparando as faixas. Será uma noite poderosa, amém? Amém, glória a Deus por essas vidas preciosas. Vocês vão repetir bem forte, com toda a convicção. Digam: Senhor Jesus. Digam bem forte: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Repitam: Espírito Santo, governa a minha vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Agora só eu vou orar por vocês. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, eu te apresento essas vidas preciosas que decidiram fazer uma aliança contigo essa noite. Pai, que eles tenham experiências profundas com o Teu Espírito Santo, que eles nunca se desviem, nem para a direita nem para a esquerda, que eles se sintam amados nessa igreja, apacentados, bem cuidados. Eu os abençoo e profetizo sobre a vida deles um novo tempo, uma nova história. Todos digam amém. Sai do seu lugar e dá um abraço deles. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família Beniel. Essa noite, glória a Deus, eu fui muito abençoada por essa palavra. Glória a Deus pela vida do nosso pastor. Por conta própria, nananina não, só com Deus, com a aprovação dele. Eu quero orar por sua semana, orar por sua vida. Quero também avisar que lá atrás nós temos alguns adolescentes do Connect Teens vendendo bolo e brigadeiro para ajudar no New Life, no retiro deles. Se você puder abençoá-los, pode fazer aí a compra do seu bolo, do seu brigadeiro. Paizinho querido, Deus eterno, Deus amado, nós te agradecemos por cada vida que o Teu doce Espírito Santo convenceu de estar aqui essa noite. Nós pedimos que o Senhor os leve em paz para as suas casas, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Te pedimos uma noite tranquila, um sono reparador. E eu profetizo na vida dos Teus filhos
uma semana de vitória, de conquista, de alegria e de paz. Você diz amém? Eu recebo.